Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. Hoje, eu trarei mais um SCP da lista de classificação 001, mais um relativamente curto, porém bastante interessante. Continuaremos a saga do Código de Cataclismo, com uma classificação esotérica bem diferenciada. Então hoje eu lhes trago o SCP-001, proposta de Dr. Mann. Então já deixe o seu like, e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. SCP-001. Nome do objeto: o caminho espiral. Classe do objeto: Embla. Procedimentos de contenção: SCP-001 é contido no terreno do Sítio Zero, no norte do estado. Uma cerca foi construída ao redor do perímetro dos efeitos observados de SCP-001. Em adição à segurança do Sítio Zero, não menos do que 5 guardas armados devem estar presentes a todo momento para evitar a entrada não autorizada. O laboratório de física adjacente será manejado a todo momento, estudando qualquer anomalia. Uma pequena placa de metal tendo uma inscrição será mantida em boa condição. Qualquer dano deve ser imediatamente relatado à manutenção. Descrição: SCP-001 é uma trilha circular de cascalho em uma área florestal. Quando percorrida em uma direção anti-horária, a trilha é continuamente de subida, mesmo após chegar ao ponto original. Quando percorrida em uma direção horária, a trilha apresenta a mesma quantidade de subidas e descidas, como esperado. Uma autorização de nível 5 é requerida para acessar o registro de experimentos de SCP-001. Novos membros do Conselho de Administração devem ler o documento 001 ou 5. Se você está lendo isso, então parabéns. Um de nós morreu. Algo matou um de nós. Um monstro talvez, ou um rival do GOC. Ou talvez nos aproximamos demais do fogo, como Aaron. Não de idade, é claro. Nós tomamos conta disso, não tomamos? De qualquer jeito, uma velha guarda se foi. Talvez Jason, talvez Agnes, talvez eu. Droga. Eu ficaria surpreso se não fosse o próximo a morrer. Eu sempre fui o mais prescindível. Eu vou escrever isso a você, embora você seja um ser humano. Seja a última vez que alguém lhe fará essa cortesia, então espero que você aprecie. Sei lá quem você é, ou o que você já fez antes. Você deve estar num alto nível quando foi levado a isso. Você deve ter notado as discrepâncias, as inconstâncias, inconsistências. Eu não sei quanto que você sabe, ou quantas peças você já juntou. A cerne da questão é: as recuperações e obtenções dos objetos SCP são ensaiadas, ou inventadas logo de início. Nós nunca descobrimos um SCP em toda a história da Fundação. Eu devo começar do começo, permita-me que eu lhe conte então uma história. Aaron Siegel era um físico estudando na Cornell em 1891. Ele era de fato um indivíduo talentoso se sua vida tivesse seguido um caminho diferente. Eu acredito que seu nome estaria lá com Edison, Einstein e Hawking. Eu o conhecia muito bem. Ele era e ainda deve ser o meu irmão. Eu também era um naturalista amador ávido e adorava caminhar pelos bosques. Um dia, enquanto visitava nossa casa de família no condado de Essex, ele se deparou com no caminho de cascalho.
Ele decidiu segui-la por um tempo e percebeu que ela continuava subindo muito mais do que devia. Ele devia ter levado-o para cima nas colinas próximas. Em vez disso, ele se encontrou onde começou, sem caminhar nenhum pé para baixo. Outro homem teria achado que seus sentidos estavam lhe faltando e sairia do lugar. Aaron, porém, era um homem teimoso. Ele investigou mais e descobriu que o caminho não se conformava com a geometria pura de Euclides. Como Sanchez fez antes dele, ele descobriu algo detestável à natureza das linhas retas. Ele o estudou, as equações que ele derivou são parte do arquivo que você recebeu. Você as saberá de cor eventualmente. Ele construiu uma pequena cabana próximo como um laboratório improvisado. Os seus primeiros experimentos produziram uma chave capaz de abrir qualquer fechadura, agora contida como SCP-005. Ele trouxe outros. Como seu irmão, eu fui um dos primeiros que ele contatou. Eu era um estudante médico em Harvard no momento. Eu inicialmente pensei que ele estava louco, mas quando ele me mostrou o caminho, a chave, eu precisava aprender mais. Haviam outros conosco, outros amigos e colegas. A maioria deles se foi agora, mas nós éramos o núcleo. Nós criamos a fundação ao redor de nós mesmos. No começo, era só descobertas, só encontrando as coisas que podíamos fazer. Não tínhamos tantas esperanças, tantos planos. Nós íamos mudar o mundo, iríamos salvá-lo dele mesmo. Podíamos alimentar os famintos, alojar os sem-tetos, curar os doentes e moribundos. Thomas Carter nos encontrou dinheiro. Nenhum de nós era pobre, mas acabamos com nossas fortunas rapidamente. Thomas usou suas conexões com Wall Street e Washington para nos financiar. Ele mostrou a eles o mínimo do que podíamos fazer e prometeu o céu contra a ameaça do inferno. Agnes Peterson, a noiva do meu irmão, era a administradora. Nós não sabíamos nada de como conduzir uma organização. Éramos um rebanho de gatos, correndo de um lado para o outro, e ela nos tornou uma fundação, colocando nós, sonhadores e loucos, no mesmo jugo. Em pouco tempo tínhamos uma instalação construída, mas ainda éramos tão reservados. Embora quiséssemos gritar ao mundo que tínhamos encontrado, nós estávamos com medo. E também de que seria levado de nós. Dissemos a nós mesmos que era só para um interino, até que tivéssemos certeza da nossa posição. Nós os mostraríamos. Eventualmente, mostraríamos a todos. Fomos cuidadosos de começo, fizemos itens pequenos, inofensivos e até mesmo úteis. A fonte da juventude, a bola quicante, a estátua da guerra civil. Nos tornamos mais confiantes e começamos a trabalhar com humanos, o homem de concreto. Ele se voluntariou. Ou o homem do planeta abdominal. Só um vagabundo, mas nós os tornamos algo especial, não tornamos? Era tudo tão fácil, talvez parecesse absurdo conseguir tantas coisas daquela única e pequena quebra da realidade, mas tudo fluiu. Uma descoberta após a outra. Parecia até que estava nos ajudando. Mas então, as coisas começaram a dar um pouco errado. Enquanto ele brincava com suas equações, Aaron acidentalmente derivou um número perdido. No meu laboratório descobri que fiz a praga zumbi, mas estávamos muito envolvidos em nossos projetos, então seguimos em frente. Então veio o pesadelo de canos e a escadaria. Nós sabíamos que precisávamos de mais ajuda. Thomas mostrou o que fizemos aos militares. Disse a eles que encontramos essas coisas, as descobrimos. Inventamos nomes como Laboratórios Prometeus e a Insurgência do Caos. Eles nos deram financiamento, funcionários, nós construímos e expandimos. Repetimos a mentira em outros países, alguns ouviram, alguns não, o suficiente. Nos tornamos uma organização internacional. Trouxemos mais pesquisadores, embora bem poucos já suspeitaram que nós éramos a fonte dos itens que estudávamos. Às vezes, arrumaríamos de modo de que o objeto fosse encontrado por uma equipe de campo, e às vezes nós simplesmente escrevíamos os relatórios. Nós giramos a papelada. Nós éramos a superintendência. Se disséssemos que uma coisa era, ela era e ainda é. Ainda havia problemas, é claro. Jeremy e Thomas levaram um dos nossos experimentos e fugiram com eles, criando seu clubinho ridículo. Um dos nossos pesquisadores se enlouqueceu e começou a louvar máquinas, fugindo com conhecimento bastante para ser perigoso. Ainda lidamos com o resto dos grupos lascados.
Então, os contemos, os manuseamos. Não podíamos parar, ver? Em vez de nos tornarmos mais cuidadosos, nos tornamos mais ousados. Eu esquartejei um menino e o transformei na carne que odeia. Haviam motivos, sempre houve motivos. 231. Nós a criamos, e as irmãs também. As transformamos de orfanato e arrumamos para o que vinha em seguida. E não era acidente. Nós sabíamos o que estávamos fazendo. Já houve uma razão para isso uma vez, e eu não conseguia me lembrar. Nenhum de nós lembra, exceto talvez o meu irmão. Seja onde ou o que ele é agora. Nós continuamos movendo em frente, mas depois de Abel, depois da lagoa de sangue, depois do maldito réptil, continuamos com o nosso trabalho. E o que mais podíamos fazer? A nossa única esperança de sobreviver aos eventos que criamos é entender melhor, aprender mais. Estávamos nas costas de uma horrível besta, e se tentarmos pular para fora agora, seremos esmagados por ela. Mas não é isso que me assusta, não é isso que deve lhe assustar. Nós mantivemos a nossa posição por mais de 100 anos. As coisas com as quais eu realmente me preocupo são as anomalias que não criamos. Não, eu estava dizendo a verdade da primeira vez, não descobrimos nenhuma delas. Mas algumas delas não são nosso trabalho. Elas só apareceram um dia. Elas estavam em contenção e tinham sempre estado em contenção. Você não vê? Não estamos mais no controle. Nós nunca estivemos.